Obrigado, Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém. Amém, querido. Você pode se sentar. Graças a Deus, que bom que você veio. Apesar do friozinho, né? Vontade de ficar na cama, descansando. Mas que bom que estamos aqui para celebrar o Senhor. Estão observando que minha voz não é a mesma, né? Deu uma mudada aí, mas graças a Deus estamos aí firmes para compartilhar a palavra. Mas antes de lermos o texto bíblico, eu gostaria de compartilhar com vocês, aqueles que me seguem aí nas redes sociais, sabem que ontem participei de um encontro de pastores aqui de Almirante Tamandaré. Foi a primeira vez que eu pude ter contato com outros pastores que estão... Microfone aqui. Acho que eu vou usar esse, senão a gente vai ter... Foi a primeira vez que eu... Tá ligado? Aí. Foi a primeira vez que eu tive contato com os pastores aqui de Almirante. Na quinta-feira eu estava ali no CAPS, no centro de Almirante Tamandaré, e daí, como eu conheço o pessoal que trabalha ali, me apresentaram dois pastores, um deles é coordenador e outro assistente da coordenação, e já trocamos os nossos contatos, e um deles me falou: pastor, a gente tem uma reunião de pastores que acontece todo mês, e então eu fui convidado a participar, e foi um tempo muito gostoso. Nós tivemos um tempo de oração pela cidade de Almirante, fiz vários contatos ali, me senti bem acolhido, e Deus me trouxe assim aquele sopro de ânimo e de alegria, me falando que as promessas que Ele tem para nós neste lugar, elas vão se cumprir e elas estão começando a se mover na nossa direção. Então isso me deixou muito animado, né? Até compartilhei com a Cristina, eu fiquei muito feliz por ver, né? Esse ano foi, e desde novembro do ano passado nós estamos vivendo um processo de muitas mudanças, e mudança sempre é aquela coisa, né? Você perde coisas na mudança, mas você acha coisas na mudança também, né? Tem coisas que você decide jogar fora, tem coisas que você decide pensar: não, isso aqui é importante, isso aqui eu quero levar. Então, nós estamos vivendo esse processo, mas eu creio que o Senhor está, de fato, na iminência de começar a nos levantar para que a gente faça aquilo que a gente foi chamado para fazer aqui, né? Ser sal e luz, sermos levantados como um farol aqui nesse bairro, e graças a Deus, né? Até o pastor ontem me permitiu dar uma palavra no final a respeito daquilo que nós estamos fazendo, então graças a Deus por isso. Lá eu fiquei sabendo de duas coisas bem importantes que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas, nós tivemos ali o chefe do cartório eleitoral de Almirante Tamandaré, o doutor Frederico, e ele foi fazer um apelo para os pastores, e o apelo é o seguinte: ele disse que muitas pessoas que foram convocadas para serem mesários na eleição estão desistindo, e eles estão assim desesperadamente buscando pessoas que possam se voluntariar para trabalhar como mesário aqui em Almirante Tamandaré, nas zonas eleitorais de Almirante Tamandaré, no próximo domingo. Eu tenho aqui comigo um link de um formulário, né, para pessoas interessadas, ou então para nós replicarmos isso. Ele falou até que se você vota em Curitiba e quiser trabalhar aqui em Almirante, existe uma forma de justificativa para isso, né, junto ao Tribunal Eleitoral. Então, vamos orar por isso também, né? Eles estão precisando de gente para trabalhar nessas eleições. Então, se você é de Almirante Tamandaré, a vantagem disso, né, é que eles falaram, porque tem um pequeno treinamento online e depois o dia que você vai servir aí, então eles estão dando 4 dias de dispensa, né, de trabalho. Então, tá aí, uma mini férias, né? É um bom incentivo, né? Então, vamos divulgar isso aí, né? Depois eu vou jogar no grupo da liderança, mas quem tiver interesse aqui, fale comigo, eu encaminho para você. Uma outra notícia boa é que no dia 19 de novembro nós teremos a Marcha para Jesus em Almirante Tamandaré, né? E a gente quer estar lá, como Manaim, juntos ali, né, celebrando o nome de Jesus nesta cidade. Depois a gente informa mais detalhes aí sobre horário, onde vai ser a concentração e tudo mais. Ok? Então eu estou bem animado, graças a Deus, né, por aquilo que Deus está fazendo. Deus sempre faz, né, irmãos? A questão é onde a gente coloca o olho, né?
Você pode colocar os olhos naquilo que Deus está fazendo, ou então você pode manter os olhos naquilo que são as dificuldades, as lutas e os entraves. Então é uma escolha que nós temos aí, e eu te aconselho, né, a olhar para o alto, né, e de fato ter expectativas aí com o Senhor. Vamos lá então, abra aí sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Essa é uma daquelas mensagens assim que na verdade você não está exatamente planejando, mas daí quando você vai para o tempo de oração, Deus fala, é isso. Eu pensei, mas Deus, será que não seria interessante uma outra aqui? Eu tenho uma outra boa também, né? Daí Deus fala, não, é isso. Daí eu pensei, puxa, mas, né, tem essa possibilidade, né? Então, receba isso como uma palavra de Deus vinda para o teu coração. Lucas 18, a partir do verso 35 até o final do capítulo, é a narrativa de uma cura de um mendigo que era cego. Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Quando a gente lê essas narrativas aqui, eu gosto sempre de tentar entrar na história, né? Daí eu vejo lá Jesus, ele nunca estava sozinho, tinha os discípulos. Junto com os discípulos tinha a multidão, gente gritando, falando, Jesus e tal, né? Então tenta imaginar essa cena. Eles estavam chegando perto da cidade de Jericó, que era uma cidade que ficava próxima a Jerusalém. Morava ali um homem, acontece que um cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. E agora você imagina o cego, né, sentado à beira do caminho, e aquela multidão passando, e ele estava pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí, o cego começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam, mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou, o que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse, veja, você está curado porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a ver e, dando glória a Deus, foi seguindo Jesus. E todos os que viram isso começaram a louvar a Deus. Que milagre maravilhoso! E a Bíblia está repleta deles. Se você ler os evangelhos, você vai ver muitas manifestações poderosas de Jesus em milagres. O tema da minha mensagem, como eu já anunciei ontem naquele vídeo, é crendo no milagre. Crendo no milagre. E vai pensando já nisso. Vai pensando na tua fé e vai pensando no milagre que você espera do Senhor. Essa palavra milagre é do latim miraculum, que é um substantivo, mais o verbo mirare, que quer dizer maravilhar-se. Então, milagre significa maravilhar-se. E algumas definições de milagre. Primeiro, um acontecimento extraordinário. Um acontecimento fora do comum. E aqui é importante, algo que é impossível você explicar pelas leis naturais. A gente sempre tenta explicar milagre, né? Médico gosta disso, explicar milagre, né? Porque não crê, né? Sempre tem que dar uma razão. Algo que não pode ser explicado, que incita admiração por ser grandioso, é sinal ou indício de que há uma interferência divina. Então, isso são os milagres. Milagre é qualquer manifestação que sai do controle humano. Milagre é aquilo que eu não posso fazer.
é aquilo que sai da minha capacidade. E na Bíblia existem muitos milagres. Existem milagres de curas, em grande escala. Existem milagres de libertação de espíritos maus. Existem milagres de provisão, como a multiplicação dos pães. Existem milagres de mudança do clima ou controle sobre a natureza. Quando Jesus está lá na tempestade, no meio do barco. Existem milagres que estão relacionados a portas de emprego que precisam ser abertas. Existem milagres que dizem respeito a livramentos que nós recebemos. Existem milagres de cura física, mas também de cura emocional. Então nós podemos fazer listas de como esses milagres podem acontecer. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. E você não precisa responder agora, mas eu quero que você pense nela. Porque é algo profundo. Você crê em milagres? Você crê em milagres? E uma outra pergunta é: você já vivenciou um milagre? E pensa em qual foi aí. O que você já experimentou na sua vida que você se maravilhou, porque aquilo estava fora absolutamente do seu controle. Primeiro eu quero falar sobre aquele que opera o milagre. Aquele que opera o milagre. O milagre ele não se explica. O milagre não é um fruto do acaso. O milagre não acontece sem ele ser planejado ou orquestrado por alguém. Existe alguém que opera esse milagre, alguém que tem uma força e um poder maior do que o nosso para manifestar o milagre. E segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, quem opera milagres é o próprio Deus. E aqui a gente vê Jesus, que era a encarnação de Deus na terra. E o que Jesus fez muito no seu ministério? Ele operou milagres. Ele fazia com que o povo se maravilhasse. As orações dele, as falas dele a respeito das necessidades das pessoas, fazia com que as pessoas se maravilhassem do seu poder. Aquilo que era impossível para o homem, começou a ser manifestado como possível para Deus. Há um Deus que pode aquilo que eu não posso. Eu não posso, mas Deus pode. E daí a gente vê curas muito fortes na Bíblia, como por exemplo, a cura dos leprosos. E tem algumas narrativas onde Jesus cura leprosos. A lepra era uma doença incurável, era um estigma da maldição. A lepra era contagiosa, assim como é até hoje. E as pessoas que tinham essa doença, elas precisavam ficar fora, afastadas da sociedade. E daí a gente vê situações em que Jesus vai e toca no leproso e diz, fica limpo. E sempre quando eu penso nisso, eu fico pensando, meu Deus, que poder. Isso é de se maravilhar, não é verdade? Porque aquilo que poderia contaminar Jesus e torná-lo enfermo com aquela doença maldita, o que tem mais poder? O poder que emana de Jesus quando ele toca e ele fica puro. Não é Jesus que se contamina. É a pessoa que recebe esse poder e é curada. Um outro milagre também muito forte, porque a gente vai vendo que a escala do poder vai aumentando, né? Um pouco antes de Jesus morrer, indo já para Jerusalém, ele ressuscita Lázaro. Morte. Já tinham passado 4 dias. Na cultura judaica pensavam que até o 3º dia era possível ressuscitar, mas depois do 3º não mais. E Jesus ressuscita Lázaro. Deus é o Deus de poder. E se você for ler na Bíblia, você vai ficar maravilhado, porque a Bíblia está repleta de histórias que nos fazem maravilhar desse poder. Há muita gente que quer desconstruir os milagres. Tudo bem, continue tentando fazer isso, né? Eu creio.
Eu tive professores no seminário que desconstruíam tudo, né? Desconstruíam a travessia no Mar Vermelho, né? Explicando determinadas épocas onde a água baixava e tal, desconstruindo o cessar lá das águas do Rio Jordão, quando o povo atravessou também, desconstruindo a mula de Balaão falando, desconstruindo Jonas no ventre do peixe, desconstruindo tudo. Tudo bem. Mas eu creio, porque para ter milagre precisa de fé, não é verdade? Para ver milagre, precisa de fé. E esse Deus é o Deus do milagre. Por que é importante a gente ter essa convicção, gente? Para saber aonde eu vou colocar a minha fé. Eu estou esperando um milagre, mas a minha fé está em quem? Está no meu patrão? Está numa promoção? Está num médico top que eu consegui? Está num remédio que vai resolver o meu problema? E às vezes a gente, como cristão, a gente acaba, né, tendo uma fé que vai olhando para as possibilidades ao invés de olhar para Deus. Precisamos crer em Deus como aquele que é o autor de todos os milagres. Quando Jesus está conversando com o jovem rico, nesse mesmo capítulo aqui, um pouquinho para trás, lembram da história do jovem rico? Aquele garoto lá que chega para Jesus e fala: o que eu preciso fazer para ter a vida eterna e tal. Tem aquela conversa com Jesus. E daí Jesus fala: olha, menino, você está quase 10, 9,7. Né? Só falta uma coisa: vende tudo que você tem, distribui aos pobres, e daí vem e me siga. E daí diz o texto que aquele jovem saiu cabisbaixo, triste, porque ele era muito rico. Aqui mostra que aquele jovem era muito religioso. Ele cumpria toda a lei, mas ele não cria em Deus. Porque a fé me leva à obediência. O crer me leva a obedecer a Deus. E eu preciso colocar a minha fé nesse Deus que eu creio. E se eu creio, eu obedeço. E daí um pouco para frente, lá na história do jovem rico, né, Jesus diz: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Por quê? Porque ele não tem poder para salvar? Não, porque as pessoas não têm poder de crer. E não estão dispostas a abrir mão. Mas aí ele continua dizendo ainda o seguinte: os discípulos, né, que estão em volta, eles dizem então: mas Jesus, então é impossível algum rico herdar o reino de Deus? E daí Jesus responde para eles: o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Então Jesus afirma que não há impossíveis para Deus. Veja bem que o texto que nós lemos lá de Lucas 18, 35 diz: Jesus estava chegando perto da cidade de Jericó. Olha o teu HD aí e pesquise o que na história da antiguidade é tão forte relacionada a esta cidade de Jericó. O que aconteceu? As muralhas caíram. Lembra quando o povo está conquistando a terra? Jericó foi a primeira cidade que Josué conduz o povo para herdar. Foi a primeira posse da terra prometida. E o que acontece lá atrás, naquela história? Josué vai para Deus e Deus dá a estratégia para ele. Uma estratégia um tanto quanto estranha, né? Diferente. Estratégia de guerra, né? Porque Deus é o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor das guerras, então Ele é o estrategista. E a estratégia de Deus foi o seguinte: peguem a Arca da Aliança, 7 sacerdotes com a Arca da Aliança, e eles vão tocando cornetas e deem uma volta em torno da cidade. E o povo, bico calado. Façam isso por 6 dias. E isso aconteceu. Pensa que estratégia, hein? Primeiro dia. Segundo dia, a Arca da Aliança. Todo mundo dando a volta, os sacerdotes louvando a Deus e tocando as cornetas. E no 7º dia, Josué diz:
agora sim, vocês bradem e gritem pelo Senhor. E quando vocês estiverem dando a volta na cidade, essas muralhas vão cair. E aquelas muralhas vieram ao chão. Quando você vê naqueles filmes antigos, e Cristina e eu tivemos a oportunidade de visitar algumas cidades na Europa, onde existem ainda muralhas do período antigo, são muralhas que podiam andar 2 carruagens em cima, muralhas de pedra, altas e largas. E aquelas muralhas vieram ao chão. Essa cidade de Jericó já tinha visto o poder de Deus se manifestando. E agora está ali aquele mendigo, cego, clamando por um milagre. Será que o Deus que derrubou a muralha não era o Deus que poderia dar vista àqueles cegos? Será que o Deus da palavra, onde eu leio tantas promessas e tantos milagres extraordinários, não é o Deus que pode fazer na minha vida? Certamente você tem memórias e você tem lembranças de milagres de Deus. Não esqueça. Tenha ele sempre na sua mente. Porque o mesmo Deus que fez no passado é o Deus que pode fazer no presente e é o Deus que vai fazer no futuro. Creia. Coloque a sua fé em Deus. E quando aquele cego ouviu a multidão passando, né? Pensa, quase que pisoteado ali, né? Pela multidão, porque ele estava sentado à beira do caminho. Imagina o que era a voz daquele cego pedindo esmola no meio de uma multidão, passando e bradando, né? Talvez alguns até meio que chutando, oh, vai para lá, está atrapalhando aqui o cortejo, né? E aquele cego, então, ele começa a clamar quando dizem que era Jesus de Nazaré. Agora vamos interromper aqui o cego e vamos voltar para uma segunda pergunta, né? Primeiro, quem opera o milagre é Deus. Segundo, o que move Deus a operar o milagre? A fé. A fé. E muitas vezes, quando você vai ler as narrativas dos milagres do Novo Testamento, você vai ver Jesus falando a respeito de fé. E lá, quando ele está com Marta, conversando, e o irmão dela, Lázaro, estava morto já há 4 dias, e Marta se lamentando e falando, Jesus, se você estivesse aqui, Jesus, se você não tivesse atrasado. Daí Jesus se volta para ela, lá em João 11:40, e diz, se creres, verás a glória de Deus, ponto. Jesus dá uma enquadrada na Marta, porque Marta estava olhando circunstância, Marta estava olhando para o impossível, Marta estava chorando e cercada pelo sofrimento e pela dor dela. Para Marta não tinha mais saída, mas para Jesus tinha. Mas ele fala, se creres. O se é uma condição, gente. A fé é uma condição para você ver o milagre na sua vida. Fé é condição. Fé é condição para agradar a Deus. Fé é condição para você crescer na sua vida espiritual. Fé é condição para você se manter nos caminhos. Fé é condição para você ouvir a Deus. Fé é condição para você obedecer a Deus. Fé. Lá no capítulo 9 de Marcos, a gente tem uma outra história de cura também. Vocês também vão lembrar dessa história. E ela é narrada nos 3 evangelhos. Daquele homem que tinha um menino que ele sofria de uma enfermidade causada por um espírito. No evangelho de Marcos, se eu não me engano, fala que ele era epilético. Então, ele tinha as convulsões e se lançava na água e no fogo. E daí os religiosos estavam discutindo, enquanto Jesus chega e pergunta, o que vocês estão discutindo?
Daí eles falando assim, não, é o seguinte, tem esse homem aqui. Daí o homem fala, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos orarem e curarem, mas eles não conseguiram. E daí Jesus se volta para aquele homem e pergunta para ele. Antes o homem diz, mas se o Senhor pode, então nos ajude. Daí eu fiquei imaginando o que era a conversa daquele povo ali, né? Porque tinham alguns religiosos ali. Certamente tinha gente que falava, viu? Ó, os discípulos de Jesus não conseguiram curar o menino, né? Tá aí, o menino doente. Depois ficam falando de fé, né? Já oraram, a igreja orou, o nome dele estava lá no Desperta Débora, né? E o menino não curou. Estavam discutindo a respeito dessas questões de fé. Certamente tinham ali alguns que queriam atacar a Jesus e aproveitaram, inclusive, para falar que Jesus não tinha todo esse poder, né? Por quê? Porque não estavam olhando para os milagres que Jesus tinha feito, mas olharam para aquele milagre que não tinha ocorrido. Aquele milagre que não aconteceu. Mas aquele homem, quando vê Jesus, ele diz, se o Senhor pode, então nos ajude. Veja, aquele homem já estava desesperançado, né? Não sei se ele conhecia Jesus, mas olha a resposta de Jesus para ele aqui. Se eu posso? Você está perguntando se eu posso? Tudo é possível para aquele que crê. E daí aquele homem responde para Jesus, Jesus, eu creio, mas me acrescenta mais fé. É um ensinamento profundo para a gente hoje, não é? Porque talvez às vezes a gente vá nas nossas orações, Senhor, será que o Senhor pode resolver esse BO para mim aqui, porque eu não dou conta? Será que o Senhor pode operar esse milagre aqui, resolver essa situação? E a resposta de Jesus é, você está perguntando se eu posso? Eu quero saber se você crê que eu posso. Porque eu não tenho dúvida a respeito do meu poder, mas você tem. E é assim que muitas vezes a gente vive a nossa vida de fé, tendo dúvidas a respeito do poder de Deus. Lá em 1 João, capítulo 5, verso 4 e 5, acho que vai ser projetado aí o texto, olha que interessante aqui, João falando, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo, tá? Isso aqui cortamos uma frase, ok. Depois você pode ler o texto completo do capítulo 5. Todo filho de Deus pode vencer o mundo, tá? Ele não está falando de possibilidade, ele está afirmando, certo? Todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Então eu posso vencer por quê? Porque eu sou forte, porque eu tenho capacidade, porque eu sou cheio de habilidades? Não, por causa da fé. Daí ele pergunta de novo, quem pode vencer o mundo? E a resposta, somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. É a fé que move, querido. É a fé colocada na pessoa certa que nos move. É a fé colocada em Jesus, que é o nosso mediador diante de Deus. É a nossa fé em Deus que faz com que as coisas sobrenaturais aconteçam e a gente fique maravilhado. Quando aquele cego soube que era Jesus, porque ele tinha perguntado na multidão, o que está acontecendo? E eles falaram, é Jesus de Nazaré que está passando. O que ele fez? Uma pergunta, o que ele fez? O que ele fez? Ele começou a gritar. Agora imagina o peito daquele cego para gritar de maneira que a sua voz fosse ouvida
acima de todo o burburinho daquela multidão. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Mas ele não gritou uma vez só. Ele continuou gritando: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Esse homem tinha fé ou não? Esse homem cria. Ele cria e por isso ele clamou. E ele não parou de gritar enquanto não falaram para ele: calma, calma. Nós vamos chamar Jesus aqui. Primeiro tentaram mandar ele calar a boca, né? Repreenderam e mandaram ele se calar. Mas ele continuava gritando. Sabe aquele milagre que você quer alcançar na sua vida? E chega algum momento que a circunstância, as pessoas, a sua própria incredulidade começa a falar: não ore mais. Deus não está te ouvindo. Pare de incomodar o mestre. Pare de perturbar a caravana de Jesus. Ele não está preocupado com você. Você é um pobre, miserável, na beira do caminho, um mendigo. Não tem onde cair morto. Você acha que Jesus vai te ouvir, meu querido? Cuidado com essas vozes que tentam te calar, porque tentaram calar o cego também. Mas eu imagino que ele era um homem tão determinado e tão cheio de fé, que acho que quando mandaram ele calar a boca, ele começou a gritar mais alto ainda. E daí talvez não mais sentadinho ali, calminho, né? Mas talvez ele tateando, batendo em todo mundo, correndo que nem um alucinado, no meio daquela multidão e gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lembra daquela mulher do fluxo do sangue? Que também estava no meio da multidão. Aquela mulher tinha tanta fé, que ela disse assim: se eu apenas tocar. Uns gritam. Aquela mulher não gritou, mas existia um clamor dentro dela. Existia uma fé que podia remover montanha dentro daquela mulher. Porque ela disse: se eu apenas tocar. Não importa se você vai gritar, não importa se você vai simplesmente crer, se eu apenas tocar. O que importa é você crer, você ter fé. E saber que essa fé te move. E daí indo para o final da nossa história aqui, a terceira reflexão, a primeira é: quem opera? Deus. O que move? A fé. E agora vem a pergunta de Jesus: o que eu quero? O que eu quero? Porque Jesus pergunta para aquele mendigo, depois de toda essa confusão, né? E daí as pessoas dizem que Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Gente, pensa que coisa maravilhosa. Você percebe quando Jesus para e ele senta na tua frente e olha para você, e você tem aquela atenção exclusiva do Senhor? Você já sentiu isso? O teu quarto escuta. Esse ano, quase todos os dias eu precisava desse lugar. Precisava desse lugar, porque era tanta coisa acontecendo, mas quando eu ia para o meu canto, buscar a Deus, eu via Jesus parar e me dar atenção, e me dar uma palavra que trazia ânimo ao meu coração, e me trazer esperança, e fortalecer os meus braços. Jesus para, porque ele vê alguém cheio de fé que está buscando ele. Você acha que Jesus ia passar pelo caminho e largar aquele mendigo gritando?
Você acha que Deus passa pelo caminho e despreza o teu clamor e a tua oração? Ele te ouve, ele para tudo. Porque ele se importa, porque ele ama, porque ele quer te ouvir. Mas daí, Jesus chega na frente daquele mendigo cego e pergunta para ele: o que você quer que eu faça por você? Talvez já teve o bochicho na multidão, né? Ai, Jesus vai fazer uma pergunta dessa pro cara. Não é óbvio que ele quer uma cura? E daí Jesus fala: não é óbvio. Para que ele tenha fé dele. Porque dependendo daquilo que você pede para Deus, tem que ter mais fé, não é verdade? Né? Se você pede um carrinho de brinquedo, você precisa ter fé, mas se você pede, né, um carrão novo, 0 quilômetros e tal, você tem que ter um pouquinho mais de fé. Você tem que crer. E Jesus pergunta para ele, e eu fiquei pensando, por que Jesus pergunta isso? Porque Jesus quer ouvir o clamor, Jesus não quer te dar aquilo que você não precisa, ou que você não está buscando. Ele quer saber o que você quer. Eu pensei que aquele homem tinha muitas outras necessidades, talvez tão grandes como aquela de ser curado, não é verdade? Ele era mendigo. Ele não tinha com o que viver, talvez não tivesse uma casa. Certamente tinha uma família. Não tinha o que dar comida para os filhos. Ele podia pedir para Jesus: Jesus, eu quero um salário, quero uma grana, me dá um dinheirinho aí. Ele não podia fazer isso, ele fazia isso com todo mundo. Ele pensou, talvez o trocadinho de Jesus fosse maior, né? Me dá uma cesta básica, Jesus. Paga minha conta de luz. Jesus, eu preciso de uma casa. Mas diz o texto que quando Jesus pergunta para ele, esse homem não titubeia, ele responde: Senhor, eu quero ver de novo. Duas coisas importantes aqui, que me chamou a atenção. Ele diz: eu quero ver de novo. O que aconteceu com esse homem? Ele perdeu a visão. Ele não nasceu cego. Imagina o que seria se hoje você perdesse a sua visão. Ele diz: Senhor, eu quero ver de novo. Agora, uma outra coisa que me ensina nessa resposta desse cego, é que este homem certamente já tinha ouvido falar de Jesus. Jesus já tinha passado por ali outras vezes. Esta foi a oportunidade que ele conseguiu interceptar Jesus. Mas talvez ele foi construindo dentro dele uma imagem de quem era esse Jesus. Ouvindo dos milagres, ouvindo daquilo que Jesus ensinava, ouvindo de tanta gente que tinha sido curado, de tantos outros cegos, ou então ainda milagres maiores que Jesus havia feito. E aquele homem já estava naquele momento preparado. Ele já tinha a resposta na ponta da língua. Às vezes, quando Jesus pergunta para a gente: o que você quer que eu te faça? Talvez fique aquele cri, 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 cri. Sabe, mais ou menos assim, quando às vezes você chega numa célula e pergunta assim: gente, alguém tem algum motivo de oração? Cri, 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 cri. Por quê? Porque não tem nada que eu estou desejando de fato. Não tem nada que tem sido o motivo da minha oração contínua. Mas esse homem não. Ele sabia o que ele queria. E quando Jesus disse: o que você quer que eu faça? Ele responde: Senhor, eu quero ver de novo. E diz o texto que
simplesmente Jesus diz, veja. Não teve uma reunião de oração ali. Clamor, né? Não, Jesus disse, veja. Você está curado. Por quê? Por que você está curado? Vamos lá, gente, me ajudem. Por que você está curado? Porque teve fé. Jesus volta para a fé. Você está curado porque teve fé. E daí, querido, eu quero agora que a gente pense, se Jesus aparece para a gente agora e a gente começa a gritar, Senhor, filho de Davi. E ontem de manhã, quando eu estava nessa reunião e pensando nessa mensagem, eu já disse, Senhor, eu já sei o que eu quero pedir. Se o Senhor me perguntar o que eu quero que você faça, eu já sei. E eu trouxe isso comigo aqui hoje. Porque eu sei que Jesus está perguntando para cada um de nós aqui. Talvez você seja como o pai daquele menino que diz, eu creio, mas acrescenta fé. Talvez você está clamando por situações que você não tem o controle absolutamente dela. E que você quer ver esse poder, essa manifestação sobrenatural de Deus. E daí Jesus pergunta para você, o que você quer que eu te faça? Jesus é bem específico. A gente não vai com uma lista. Ai, Jesus, estou precisando ser promovido, eu queria também reformar minha casa, eu estou precisando me mudar e quero achar um aluguel bem barato. Não é uma lista. Jesus está perguntando, o que você quer que eu te faça? O que é a primeira coisa da lista? O que é o que te aflige? Qual é o milagre que você quer ver na sua vida? Milagre. Aquilo que você não pode fazer. O que você quer que eu te faça? E a gente precisa responder. Assim como esse cego, Senhor, eu quero que. E daí você completa a sua frase. Vou chamar o pessoal do louvor aqui, eu queria que vocês colocassem em pé. E eu quero voltar a te perguntar aquilo que eu perguntei no começo dessa palavra. Você crê em milagres? Você crê em milagres? Você sabia que a tua salvação é o maior milagre que aconteceu na sua vida? Então, pelo menos, se você é salvo em Cristo Jesus, e você tem um antes e depois de Cristo, tenha certeza que pelo menos um milagre Jesus já fez na sua vida. Porque Ele perdoou os seus pecados, Ele mudou a sua sorte, Ele te tirou de caminhos tortuosos e te colocou em caminhos retos. Ele te perdoou, Ele te amou, Ele te acolheu, Ele passou a te chamar de filho. A salvação é o maior milagre que eu já vivi na minha vida. Muitos outros, mas esses outros milagres não são comparados com esse milagre da salvação. Eu era cego para as verdades espirituais, eu estava morto, mas o Senhor me ressuscitou, o Senhor abriu os meus olhos. Esse é o maior de todos os milagres. E talvez alguém aqui precise ainda experimentar este milagre, esse milagre da salvação. Porque simplesmente o fato de você estar num culto, participar de uma igreja, isto não significa necessariamente que você viveu este milagre. E se é isso que você quer pedir a Jesus, para que a tua fé faça sentido, para que Deus não seja um Deus de longe. Se você quer dizer, Jesus,
Chega de religião. Estou cansado. Estou cansado de tanto preceito. Não vejo sentido nas coisas. Não te vejo no meu dia a dia. Não tenho intimidade com o Senhor. Não sou atraído para aquele lugar onde o Senhor está na minha vida. Não sei nem como orar direito. É uma religião. É uma religião. Não foi o milagre da salvação. Eu era perdido, pecador, sem sentido na minha vida. E agora eu fui resgatado, eu fui perdoado. Milagre aconteceu na minha vida. Mas Jesus também nos pergunta, depois de termos vivido esse milagre da salvação, Jesus também pergunta para a gente: o que você quer que eu te faça, meu filho? Eu estou ouvindo o teu clamor, eu estou ouvindo você gritar aí pela beira do caminho. O que você quer que eu faça? E não importa o tamanho daquilo que eu quero. O que importa é que eu reconheço que é impossível para mim. Eu não consigo. Eu preciso da intervenção de Deus. Se Ele não fizer, eu não vou conseguir. E é isso que o Senhor pergunta. Porque tudo é possível para Deus. Tudo Ele pode fazer. E ontem, de uma forma muito interessante, né, e curiosa de como Deus vai fazendo as coisas. Como eu sou movido à música, né, eu estava orando e preparando esta mensagem. E daí entrei numa playlist de uma moça que eu nunca vi na minha vida. E comecei a colocar a playlist dela de músicas que ela estava cantando. Depois eu ouvi o testemunho dela. Um testemunho tremendo de um milagre de cura que Deus deu para aquela moça. E eu disse assim: Deus, o que o Senhor está querendo falar com isso? E eu ouvi aquele testemunho e chorava, porque eu falava: este é o poder de Deus. Este é o Deus que eu creio. É o Deus que age no sobrenatural. É o Deus que faz aquilo que eu não posso fazer. E ela disse que no tempo da grande batalha dela, ela traduziu uma música e ela fez uma versão desta música em inglês. E essa música diz: tudo é possível, tudo podes fazer. Deus não perde as batalhas. Deus não perde as batalhas. Por isso, meu irmão, não esmoreça. Essa música que a gente cantou diz que hoje o meu milagre vai chegar. Depende do quê? Do poder de Deus? Ou depende do tanto que você está clamando? Ou depende do teu anseio? Sempre que a gente está junto, como igreja, Deus se manifesta. E eu orei para que Deus manifestasse milagres aqui nessa manhã. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que aflige o seu coração. Mas o que eu estou certo é que o Deus que eu creio é um Deus de milagre. É um Deus que pode, é um Deus que faz. E Ele faz hoje. Agora eu preciso clamar, eu preciso dizer: Senhor, eu quero. E como eu disse para você, eu já tenho o milagre que eu vou pedir para Jesus. Ele está me perguntando agora: Reinaldo, o que você quer que eu faça? E eu já sei dizer para Ele o que eu quero. E agora eu quero que você feche os teus olhos. E que você pense. Não fale qualquer coisa. Fale aquilo que você crê. Fale aquilo que você clama. Fale aquilo que você precisa ver do sobrenatural de Deus na sua vida. Se falta fé, peça para o Senhor te dar fé. Clame: hoje o meu milagre vai chegar. Creia, porque agora, a palavra de Deus também diz: hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. É hoje, não é amanhã, não é semana que vem. Deus vai fazer como quer. Deus vai fazer quando quiser. Mas entenda que o teu clamor move o coração de Deus. A tua intensidade com Deus
Move ele para vir até você e falar: meu filho, veja. Meu filho, receba a cura. Meu filho, eu estou operando milagre na sua vida. Creia da maneira, ou clame da maneira que você crê e que você quer ver isso acontecer no teu coração. Clame ao Senhor, porque Ele quer ouvir a sua voz. Ele pergunta para você. E nós estamos como igreja aqui, como igreja nós nos unimos em fé. E eu oro para que o Senhor ouça a sua oração. Eu oro para que Deus manifeste o milagre que você tanto espera na sua vida. E eu sei que Ele está passando e Ele tem poder. E a minha oração: Senhor, opera, libera o Teu Espírito. Pai, o Senhor ouve o clamor daquele que clama por cura. O Senhor ouve o clamor daquele que clama por uma restauração na sua família. O Senhor ouve o clamor daquele que clama por uma intervenção na sua condição financeira. Não importa o que estão pedindo para o Senhor aqui, o Senhor é Deus e o Senhor pode todas as coisas. E nós declaramos: o Senhor pode, e o Senhor está aqui, e o Senhor quer fazer. E nós recebemos por meio da fé, nós tomamos posse disso. E nós nos levantamos declarando: o Senhor é o nosso Deus. Deus é o Deus que não perde batalhas. E eu clamo, Deus, em nome de Jesus, aquilo que está no meu coração. E eu sei que o Senhor vai operar. Opera, Senhor, em nome de Jesus. E eu te louvo, eu te glorifico, eu te adoro, Deus, porque eu sei que este milagre vai chegar. Este milagre vai chegar, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toca naqueles que estão enfermos, Jesus. Toca naquele órgão, Deus, que está doente, Pai. Deus, toca naqueles que estão emocionalmente em luta, Pai. Em nome de Jesus, visita aqueles que não têm propósito na sua vida, aqueles que estão oprimidos ou deprimidos, Senhor. Visita essas pessoas, Senhor. Deus, agora, aqueles que estão assistindo pela internet, Deus amado, eu oro pela Noeli, Senhor. Deus, estende a sua mão, o Senhor está lá agora com ela. Toca, Senhor, nesse nódulo, Senhor. Toca, Senhor, e opera um milagre na vida dela, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Deus, o teu poder não cessou, nada pode limitar, Senhor, a tua ação, Senhor, na nossa vida. E nós declaramos que cremos, como igreja de Jesus, nós cremos. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus.